Para o exercício de opções com vencimento amanhã, eu entrei numa trava em Bradesco, quando o preço do papel estava em torno de R$ 29. Entrei na operação aqui em 16 de agosto, montando uma trava de alta com calls, porque a minha expectativa era de alta para o papel. Eu comprei o strike 31,07 e vendi o strike 31,57, pagando o spread de 15 centavos. Né? Como a gente pode ver aqui, o papel lateralizou desde então e a minha trava terminou no pó. Né? Acabei perdendo o dinheiro da operação. Agora, avaliando, né, o resultado, eu pensei em ter uma ferramenta, queria entender, né, se era possível ter algo que ajudasse, né, a decidir, né, a saber a probabilidade de sucesso dessa operação quando da montagem. Né. Pensando nisso, o que eu fiz? Eu peguei a variação histórica do papel dos últimos 2 anos, né, e com base nessa variação, eu montei uma planilha, que é essa planilha aqui, para me ajudar na tomada de decisão. Né? Essa planilha tem vários dias, né? 5, 10, 15, 20, que é o exercício, que é o tempo máximo de um exercício de opção, né? Para uma série vencer. Qual a ideia aqui? Né? Eu peguei os últimos fechamentos, tá? Aqui a gente está com o dia 15 porque é o dia antes da minha operação, né? Ou seja, são os dados que eu tinha até o momento. Então, eu peguei os últimos fechamentos e a variação é a variação normal que se faz do papel com base no fechamento do dia anterior. Né? Então, aqui eu tenho variações positivas e negativas. Né? O truque está aqui. Né? O que isso faz? Eu quero estimar probabilidades. Né? Eu usei para isso uma função do Excel que chama Frequency. O que essa função me faz? Ela me retorna a quantidade de ocorrências, né, dentro de uma determinada faixa. Então, por exemplo, para explicar, né, considerando aqui 1%, né, uma variação de 1%, aqui uma variação de 1%, uma, uma desvalorização de mais de 1%, e aqui de mais de 1%. Essa quantidade, ela procura nessa faixa em quantas ocasiões o papel desvalorizou mais de 1%. Então eu tenho aqui que 165 vezes, de um total do meu histórico, que é 473, o papel desvalorizou mais que 1%. Ou seja, isso me dá quase 35%. Né? Aqui é o caso oposto, né? O cenário oposto. Aqui, por exemplo, eu tenho que 153% das vezes, 153 vezes, desculpa, o papel valorizou mais que 1%. Calculando também a probabilidade, foram 32% das vezes. Né? Aqui eu só fiz a diferença. Para quê? Para saber dentro de uma faixa, né? Dentro de uma range, qual que é a variação. Então, por exemplo, para 1% de variação, eu tenho que 32%, 33% das vezes, o papel ficou entre menos 1 e mais 1% de variação. E 67% das vezes ficou mais que isso. Né? Aqui eu só, com base no preço do meu papel que eu mostrei no gráfico, quanto equivaleria, né, em preço uma alta de 1% ou uma queda de 1%. Tá? Voltando ao gráfico agora, eu comprei essa call, esse strike aqui de 31,07. Ou seja, a minha trava começa a ficar interessante, né, caso eu fique acima dessa região. Né? Se passar eventualmente o strike de 31,57, a minha trava
atinge o valor máximo dela. Então, o meu ponto aqui de interesse é acima de 31,07. Eu calculei, fiz essa faixa aqui, considerando uma variação igual, né, de até 31,07 e a mesma desvalorização aqui. Essa é a faixa considerada. Então, voltando à planilha, o que me interessa aqui é saber quando que esse valor aqui, né, qual a valorização que me leva a 31,07. Para isso, eu vou usar aqui essa função do Excel, goalSeek. O que isso faz? Não sei se todo mundo conhece, mas ela calcula. Eu posso definir uma célula para ter um valor, variando outra célula. O Excel calcula automaticamente. Então, por exemplo, eu quero que essa célula aqui chegue a 31,07, que é o meu strike, alterando o percentual. Eu dou OK. Ele calcula. Ele chegou então que para essa célula valer 31,07 tem que ter uma valorização, né, de 6,55%. Eu confirmo. Agora eu cheguei exatamente na faixa que eu mostrei, que eu já tinha definido no gráfico. Agora vamos avaliar isso. O que isso aqui está me dizendo? Para um dia, que é o período considerado, né, eu considero tanto 5, 10, 15, eu vou explicar para um dia, que é mais fácil o entendimento. Então, para uma variação de 6,55% em um dia, eu tenho a chance de 98%, né, de estar dentro dessa valorização. Ou seja, 98% dos meus dados históricos variaram até 6,55%. Só 2% variaram, né, ou acima, ou valorizaram acima de 6,55 ou desvalorizaram mais que 6,55. Né? Então, isso aqui eu vou utilizar, né, para estimar, para saber se em 5, 10, 20 dias eu tenho uma chance, qual a minha chance, né, de estar dentro da faixa ou não, que é o que me interessa, se vai ficar na faixa ou se vai ficar acima dela. Eu fiz aqui, só para a gente avaliar a qualidade do gráfico, eu fiz um histograma. Né? O objetivo é chegar à distribuição normal. Né? Seria o ideal se isso aqui ficasse uma curva normal perfeita. Vamos só ver aqui, para eu avaliar a qualidade dessa minha amostra, né, que eu estou usando para saber, para as estimativas, eu vou colocar 0% de variação. Para que isso? Para eu dividir a amostra entre positiva, né, variação positiva e variação negativa, porque assim eu posso ter uma medida disso. Veja que dos meus 473 dados da amostra, eu tenho basicamente 50%, né? De diferença. É o número ímpar da amostra, então não tinha outro jeito. Eu tenho 49,89% negativo e 50% de variação positiva. Ou seja, isso me diz que a minha amostra está bem razoável. Né? Eu posso utilizar ela como referência da avaliação da minha operação. Então vou voltar aqui para 6,55. O mesmo conceito aqui que eu expliquei, para um dia, vale para 5 dias, para 10, para 15, para 20. A mesma coisa, tá? Vamos para 5 dias. Em 5 dias, para eu atingir essa variação, ou seja, eu tenho uma chance de 80% praticamente, tem 80% de chance de ficar entre essa faixa. Ou seja, tem 80% de chance, voltando ao gráfico aqui, que a minha operação não dê certo, como efetivamente não deu. Né? Lembrando que eu estou usando dados que eu tinha disponíveis até o dia 16. Não tem dado futuro aqui. Essa avaliação que eu estou fazendo agora, eu poderia ter feito lá naquele momento se eu tivesse essa maneira de avaliar. Né? Ou seja, se no momento que eu
fosse montar a operação, se eu tivesse essa planilha e olhasse 79% aqui, eu não entraria nessa trava comprada. Eu venderia a trava, né? Então, ao invés de comprar, eu venderia esse spread. Por quê? Porque eu teria ficado com lucro. O papel, né, as opções iriam para o pó e eu teria ficado com o valor que eu consegui na venda. Vamos ver os outros cenários, porque a ideia de ter 10 dias, 15 dias, 20 dias é que eu não sei a velocidade que o papel vai andar. Né? Eu não sei se em 5 dias ele vai atingir, ou se em 10, em 15. A ideia que eu coloquei, mais de uma possibilidade aqui, é para olhar o cenário geral, né? Para poder fazer a tomada de decisão. Então a gente já avaliou aqui, já analisou que 79% de chance de ficar dentro da faixa. Se fossem 10 dias, 66%. Se fossem 15 dias, 61%. Ou seja, até agora eu tenho mais que 60% de chance. Né? É melhor do que jogar uma moeda para cima, 50-50. Aqui, com 20 dias, que praticamente seria todo o exercício, né? Se a gente tivesse todo o exercício pela frente, eu teria ficado em praticamente 50-50, né? 53-46. Tá? Então, essa foi a minha ideia. Né? Você vê que eu tenho uma ferramenta de avaliar a probabilidade de sucesso da minha operação. É lógico que isso não é certeza, nada é certeza, né? Na bolsa, mas eu tenho uma boa chance disso acontecer. Então uma ferramenta que eu posso utilizar para avaliar a minha operação. Então eu não entraria, né? Como eu falei, não entraria comprando aqui, eu entraria vendido, tá? Então voltando aqui a planilha. Bom, é isso. Eu espero que tenha sido útil para vocês. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link para quem quiser baixar a planilha. Tá? Já tenho feito. Não vou explicar, tem aqui a aba de dados mostrando, né, onde eu basicamente calculo os dados para o histograma e para os gráficos, para o gráfico. Não vou entrar no detalhe disso, vocês dão uma olhada. Se tiverem dúvida, pode deixar na descrição do vídeo que eu tento responder. Tá bom? Espero que tenha sido de ajuda aí para vocês. Abraço.